Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Wesley Paz para mais uma videoaula, a Geografia no Enem. Hoje vamos falar sobre os setores da economia. Economia que move o país, que move a globalização. Os setores primário, temos aí o setor secundário, o setor terciário e também o setor quaternário, beleza? Então, temos aí o setor primário, né, tão importantíssimo em nosso país. O setor que agrega, o setor que exporta as commodities, a produção primária, aquilo que vem do campo com sua mão de obra, trabalho, a força da produção agrícola, a questão da água, a questão ambiental. Quem são os setores? A pecuária, a silvicultura, a caça, a pesca, a agricultura, a mineração. Temos aí criação de gado, todos os setores, mais cabeças de gado do que pessoas, a silvicultura, a exploração das florestas, o biocombustível, a biomassa no nosso país, a caça, né, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, a pesca, né, no mar, questão das bacias hidrográficas. Nós temos a agricultura, o dualismo da agricultura familiar, da agricultura do agronegócio, né, das exportações, da monocultura, exploração mineral ao longo da nossa colonização, da nossa história, né, da geologia, de um solo tão rico. E aí faz parte de uma grande exportação de commodities, né, das matérias-primas que são exportadas para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos especialmente. Nós temos aí o setor secundário. O que é setor secundário? É aquele que transforma. São as indústrias de beneficiamento, a própria construção civil, que emprega milhares, centenas de pessoas em nossa comunidade, é a indústria de transformação. Então, o êxodo rural, né, a revolução industrial, também a revolução, né, agrícola, do setor tecnológico no campo faz com que agregue um grande quantitativo de pessoas no setor secundário. Aí a própria agroindústria, né? Que a indústria está lá em áreas rurais, são os CAIs, os complexos agroindustriais do milho, da soja, do quiabo. Então são cereais, frutas, madeiras, o próprio etanol, açúcar, entre outros provenientes da área. Então, todo um processo na zona rural em que vai transformando, né? Precisa ter uma infraestrutura adequada, melhorar nossa infraestrutura brasileira viária para que possa ter um aumento da produtividade, aumento da lucratividade e menos atravessadores lucrando, né? Parceria do governo federal, para que, né, sistemas possam ser cada vez mais produtivos e empregadores em nossa comunidade, em nossa sociedade. O que é setor terciário? Temos aí a questão da segurança pública, né? Da segurança privada, dos terceirizados. Nós temos aí o papel da escola em escolarizar e educar, então, a sociedade mais letrada, muito mais educada. É o futuro da nossa humanidade, a educação desses jovens e adultos. Ateliê, prestador de serviço, diário, serviços gerais, né? Aquele serviço mais na calada, aquele serviço invisível, mas importantíssimo para a nossa comunidade, assim como limpeza pública, né? Pessoas que precisam de uma melhor valorização em todos os setores, salarial, de segurança no trabalho, os ateliês, restaurantes que empregam a gastronomia brasileira riquíssima, milhares de pessoas, especialmente no setor, no período noturno, né? Setor terciário, né? O setor dos serviços, o setor da prestação, o setor que agrega, que emprega grande quantidade, o setor que mais emprega pessoas no nosso país. Lembrar também, né, dos setores, a gente pode trabalhar a questão dos setores terceirizados, né? Não o setor terciário, sim os terceirizados também contratados, há também o subemprego, né, a camada de desempregado. Mas vamos ao que interessa. O que é o setor primário? Comercialização de produtos, serviços, os próprios bancos, a própria educação, né? Serviços comerciais, o transporte, como eu falei anteriormente, a educação, sistema de saúde em nosso país, emprega
a maior quantidade de pessoas em nosso país. Então, o setor terciário, ele emprega quase 60% das pessoas ativas em nosso país. Setor importantíssimo a partir do meado do século XX, especialmente, né? Vai desenvolvendo todas as regiões, toda a produção em nosso país, chamado PIB, né? Produto Interno Bruto, seria a soma de todos esses fatores. E aí vem uma novidade, o setor quaternário, que é aquele setor que quem mexe, com quem entende realmente do setor técnico-científico, é o setor da informatização, da robótica, são tecnologias avançadas, a informática, eletroeletrônica, produção de chips, produção de tecnologia, de softwares, de computadores, de smartphones. Temos aí os tigres asiáticos, nós temos aí grande parte dos Estados Unidos, nós temos a Coreia do Sul, Vietnã, grande parte da Zona Franca de Manaus, do Brasil, de São Paulo, Rio, produzindo serviços de alta potência, de alta qualidade, de alta resolução, através de alta capacidade tecnológica. São chamados tecnopolos, né? Associação com as indústrias, e aí libera para a sociedade produtos cada vez mais tecnológicos, muito mais práticos. É isso que uma sociedade globalizada, antenada, informatizada prega. Então, se atualizem, porque isso aí vai cair muito em prova, né? O setor do fim do século XIX, 1990, para atual, né? Isso vem desenvolvendo especialmente grandes regiões em todo o mundo, são as megalópolis, são os países emergentes investindo especialmente no setor quaternário. Repito, Índia, China, os tigres asiáticos, grande parte do sul dos Estados Unidos hoje vem desenvolvendo ligação à Apple, a revolução do 5G, né? A inteligência artificial, tudo isso tem a ver com essa competitividade entre grandes potências mundiais. Então, fiquem ligados. A próxima aula será sobre os setores da economia, não setores, mas será a questão do setor, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, não ligado apenas a primário, secundário e terciário. Vamos rever os setores que equilibram a nossa sociedade, seja do capital privado ou do capital estatal. Beleza? Fiquem com Deus.